Faz o exercício hoje. Dê uma olhadinha nessa manhã. Olha o céu e faça a mesma coisa amanhã e depois de amanhã. E eu lhe dou $1 milhão se o céu estiver da mesma forma que esteve no dia anterior. O que isso quer dizer? Se todo o universo está sempre em movimento, inclusive os átomos dessa mesa, inclusive tudo que está à nossa volta está vibrando, está em movimento, porque você tem que ficar parado no mesmo lugar. Bom dia, bom dia, bom dia, reis e rainhas! Sejam bem-vindos a mais um Café com Reis, esse programa que promete, assim como o meu café está quente aqui, o programa promete esquentar seu coração. Sim, toda segunda, quarta e sexta, às 7h07 da manhã, nós temos um encontro com um episódio novo. Por falar em episódio, estamos na segunda temporada, no episódio 10, e o episódio de hoje é a energia do sim. Uou! A energia do sim. Como o sim tem uma energia poderosa. Como o sim tem uma energia impactante. Agora pensa comigo, quantas oportunidades já passaram despercebidas porque dissemos não por medo da insegurança? É uma pergunta que eu faço para você. Você já parou para pensar quantas oportunidades já passaram despercebidas porque você disse não por medo ou insegurança? São muitas, muitas oportunidades. Por quê? Porque você deixar a energia poderosa do sim. As oportunidades, pessoal, elas se multiplicam. E à medida que você as agarra, elas se multiplicam mais ainda. Isso quem dizia era Sun Tzu. Toda vez que você agarrar uma oportunidade, essa oportunidade boa, ela se multiplica. Mas agarrar essa oportunidade é dizer sim a si mesmo. Agarrar essa oportunidade é dizer sim ao que Deus tem para você. Agarrar essa oportunidade é não ter medo de vencer. É enfrentar o medo de forma oportuna e fazer com que ele se torne um gatinho ao invés de um leão que você acha que vai te engolir. Agora uma outra pergunta. Quantas e quantas vezes você já hesitou diante de uma nova oportunidade? Você já se pegou questionando que deveria dizer sim ou se era mais seguro recuar? O fato é que grandes mudanças, gente, começam com uma única decisão. Sabe aquela decisão que a gente tem que ter? Aquela decisão que nós precisamos observar e ter porque a gente compreende que Deus nos chamou para aquilo e que a gente não tem que fugir da raia, que a gente não tem que fugir do nosso chamado. Essa decisão é que define, é que discerne, é que difere os homens dos meninos. Essa decisão é que vai levar você a lugares altos. Por quê? Porque tomar riscos faz parte da vida. Tomar riscos faz parte da gestão oportuna que a vida tem para nós. Quando eu decido assumir riscos, mesmo que eles sejam controlados, eu estou disposto a construir nova vida, eu estou disposto a ser cheio da energia do sim. E quantas vezes essa decisão que nós hesitamos em tomar, essa decisão que nós hesitamos em estabelecer sobre as nossas próprias vidas, elas podem ser estabelecidas simplesmente por aceitar o desconhecido. O medo que outrora aparece e enche os nossos corações com muita ansiedade, como numa cortina de fumaça, esse medo é o que precisa ser superado através da confiança no desconhecido. Então, dizer sim abre portas, expande horizontes e nos leva sempre a lugares que jamais imaginamos. Mas a pergunta que não quer calar: como saber quando abraçar uma oportunidade e quando você tem que ser cauteloso? Você já parou para pensar?
Quando é que eu tenho que abraçar uma oportunidade e quando que eu tenho que ser cauteloso? Hoje nós vamos explorar a energia do sim e como ela pode transformar poderosamente sua vida. Sabe por quê? Porque o crescimento, gente, ele começa onde termina a zona de conforto. Escreve isso aí. O crescimento, ele começa onde termina a zona de conforto. E aqui eu quero trazer uma história da minha vida. Eu iniciei a minha jornada como técnico em segurança do trabalho. Eu fui criado para ser um pastor. Minha mãe tinha o sonho de me ver pastoreando igrejas. Fiz teologia, trabalhei por muito tempo em algumas congregações, algumas igrejas evangélicas, mas eu estava disposto a construir riqueza, eu estava disposto a mudar a vida das pessoas sem negociar a fé delas. O que, infelizmente, no Brasil, há uma prática grandiosa de pastores que vêm negociando a fé das pessoas. E eu não achava aquilo correto. E fui me profissionalizar e fiz o curso técnico de segurança do trabalho. Me dediquei, encontrei uma grande oportunidade de trilhar carreira no grupo Coca-Cola. Ali já iniciei a minha jornada liderando e já tinha um plano de carreira. Era o meu ponto de conforto, era a minha casa, onde com certeza eu teria enraizado as minhas raízes e dali não teria saído. Por quê? Porque é o lugar de estabilidade, né? Como talvez você esteja num concurso público, num cargo público, no seu lugar de raiz, no seu ponto de conforto, ou talvez numa atividade em que você paralisou, não consegue mais sair. E ali eu estava. Mas uma centelha começou a ocorrer. Mas uma centelha começou a ocorrer dentro de mim. Uma centelha de que existia algo maior. Uma centelha de que eu deveria cumprir um chamado. Uma centelha de que eu nasci para ser alguém maior. E eu resolvi abraçar aquela centelha e transformar aquela centelha de um fogo, de uma faísca, no incêndio dentro de mim. O que me fez caminhar por muitas áreas, muitas atividades econômicas na área de segurança do trabalho, participando de várias outras empresas e assim, ao longo de 3 anos, eu consegui juntar um arcabouço de informações, de conteúdos para ser um analista de engenharia de segurança do trabalho, para ser um consultor de engenharia de segurança do trabalho e assim abrir a minha própria empresa aos 21 anos, que se chama Med+. Hoje, o Grupo Med+ é a maior empresa de emergências aeroportuárias da América Latina. Por quê? Porque eu decidi dizer sim. Eu decidi sair do meu ponto de conforto. Mas não foi uma vez só, não. Essa decisão de galgar sempre um novo caminho, essa decisão de subir cada vez um degrau acima, é uma decisão diária, é uma decisão semanal, é uma decisão mensal, é uma decisão anual, uma decisão que nos leva para o lugar que Deus nos chamou para estar. Mas ela exige renúncia, ela exige abdicação, ela exige esforço, ela exige dor, ela exige um quebrantamento, porque neste lugar nós sempre estaremos sendo desafiados. Se você se encontra num lugar hoje onde você não se sente desafiado, onde a vida caiu no marasmo, onde as coisas são sempre da mesma forma, da mesma maneira, no mesmo lugar, acredite, você não está fazendo parte da harmonia celestial para o universo dessa terra. Faz um exercício hoje, dê uma olhadinha nessa manhã
Olha o céu e faça a mesma coisa amanhã e depois de amanhã, e eu lhe dou $1 milhão se o céu estiver da mesma forma que esteve no dia anterior. O que isso quer dizer? Se todo o universo está sempre em movimento, inclusive os átomos dessa mesa, inclusive tudo que está à nossa volta está vibrando, está em movimento, porque você tem que ficar parado no mesmo lugar, sem dizer o sim que vai movimentar a energia que vai transformar a sua vida. Tem uma curiosidade legal. Dizer sim para algo novo pode ativar a neuroplasticidade do seu cérebro e vai te ajudar a desenvolver novas habilidades mais rapidamente. Por quê? Porque o nosso cérebro, pessoal, ele é um emaranhado, ele é um conjunto plástico de sinapses, sabe? Que são linhas que ligam um neurônio e outro a cada nova experiência. E quando a gente não se permite viver experiências novas, quando a gente fica dizendo não para tudo com medo de viver, esse emaranhado, ele não existe. A gente não cria sinapses novas e a neuroplasticidade vai ficando fraca, fragilizada, empobrecida, esburacada. E eu vou repetir, quantas oportunidades já passaram pela sua vida sem que você sequer percebesse, sem que você sequer observasse, porque o seu subconsciente está com tanto medo de algo novo que você não olha para o lado, você não olha para cima, você não olha para baixo, você não olha para frente. Ou pior, quantas vezes você já viu uma chance incrível, mas hesitou, duvidou, porque você tem medo, porque você duvida de si mesmo, e aí você deixa a vida passar. E ainda vai criando subterfúgios que são justificativas para dizer que o seu não foi um não sábio, pautado em sensatez, porque você tem que preservar algo, alguma coisa ou alguém. A verdade é que as maiores mudanças acontecem quando você tiver coragem de dizer sim. E isso não sou eu que estou dizendo para você. A história, ela está repleta, gente, de exemplos. Você quer ver um dos exemplos mais icônicos que me deixa assim pasmo? É o exemplo de Oprah Winfrey. Que mulher fantástica, que mulher sensacional, que antes de se tornar uma das maiores comunicadoras do mundo, ela recebeu uma proposta para apresentar um programa matinal. A princípio, esse programa matinal, ele era uma aposta arriscada. Mas o que ela fez? Qual foi o posicionamento dela? Ela disse sim. Ela deu a cara a tapa. Ela enfrentou os seus medos, ela enfrentou suas angústias, suas debilidades. Ela enfrentou a dúvida de si mesma. E isso mudou sua vida. Para sempre. Outro caso, Richard Branson. A sua trajetória empresarial, gente, ela começou porque ele aceitou um desafio. Que desafio? O desafio de criar uma companhia aérea sem ter experiência no setor. O cara não tinha nem ideia do que era ter uma companhia aérea, mas ele enfrentou os seus medos, ele enfrentou todas as debilidades, ele enfrentou todas as dificuldades, ele topou a oportunidade e construiu um império. E uma frase que ele dizia o seguinte: diga sim e depois descubra como fazer. É o desafio que eu faço para você hoje. Diga sim e depois descubra como fazer. É o que eu faço. É o que eu faço. E esse mindset, ele ajudou ele a criar mais de 400 empresas. Diga sim e depois descubra como fazer. Foi como o nosso processo de internacionalização para a Europa, para Portugal. Me fizeram uma pergunta: se nós teríamos capacidade de ir para a Europa para atender Portugal, o governo português que está numa situação de calamidade pública por ausência de prestação de serviços de saúde.
que eu disse? Sim, nós podemos. Sim, nós já vamos. Sim, pode contar conosco. Mas eu sabia como? Na verdade, até agora eu não sei. A gente está desenvolvendo todo o projeto. Mas é o sim que vai trazer o movimento da fé, que é o movimento da verdade, que vai explodir tudo que é necessário na sua vida. Um estudo da Universidade de Stanford, ele revelou que as pessoas que dizem sim para desafios e experiências novas, elas vão ter muito mais chance de se sentirem realizadas e bem-sucedidas. É muito melhor você dizer um sim e ir se desafiar, expandir sua consciência, expandir a sua forma de pensar, do que dizer não e viver arrependido pelo resto da vida. Viver o resto da sua vida pensando como teria sido se eu tivesse dito sim. O nosso cérebro, ele é programado para crescer. E ele só vai crescer quando você sair da sua zona de conforto. Eu digo sempre, e não canso de dizer, que Albert Einstein disse: a consciência, uma vez expandida, ela jamais vai voltar a ser a mesma. E essa expansão da consciência dói. Essa expansão da consciência tira a gente do lugar de conforto. Essa expansão da consciência nos torna pessoas anti-mediocridade. Porque expandir a consciência é nos obrigar a sair daquele lugar medíocre que muitas vezes o nosso corpo e a nossa alma quer nos colocar. Se você já assistiu algum outro episódio, você já me viu falando que nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos no corpo. São 3 frequências dentro de um ser. A altíssima frequência é a frequência do espírito. A média frequência, que são as frequências emocionais, é a frequência da alma ou da mente. E a baixíssima frequência, que é a frequência do corpo, onde moram seus desejos mais primitivos e animalescos. Sair da zona de conforto é se conectar com a frequência do espírito em altíssima intensidade. Sair da zona de conforto é permitir que a sua alma e o seu corpo estejam comandadas pelo teu espírito no mais alto nível de disciplina. E aqui eu quero trazer o conceito real de disciplina, que significa ser disciplinado é ser discípulo de si mesmo. De quem? Do seu espírito. Por quê? Se eu sou um espírito, se eu tenho uma alma e se eu habito no corpo, logo eu mando nos outros 2, porque eu sou o espírito. Estabelecer essa conexão com o teu espírito é elevar todo o teu ser para uma zona de mais alto nível de frequência e assim atrair a explosão do growth, do mindset, da transformação, da mentalidade de crescimento que a vida lhe espera. Isso mostra que aqueles que assim fazem abrem novas experiências e desenvolvem muito mais resiliência e inteligência emocional. Por quê? Porque é uma descarga. Vem do espírito para a alma. A alma é o psique humano, a alma é a mente do ser humano, onde é abrigado as máximas experiências, memórias e todo o conteúdo avançado, absorvido em toda a vida. Mas é o espírito que tem a conexão com a divindade. É dele que vai vir as grandes ideias, é dele que vai vir as conexões mais sobrenaturais, é dele que vai vir a ideia que vai transformar a sua vida, que vai transformar a vida das pessoas que estão em sua volta, que vai transformar a vida daqueles que se conectam com você através do seu propósito, mas isso só vai acontecer a partir do momento em que você disser um sim. Afinal,
Se você não disser sim para a sua própria vida, quem é que vai dizer? Eu adoraria. Sinceramente, adoraria. E talvez você esteja se perguntando, quando é que eu devo, afinal, dizer sim ou não? Quando? Quando o equilíbrio entre oportunidades e foco estiver rente à sua vida. Então, para isso, dicas aqui. Analise o cenário. Peça a opinião das pessoas de confiança. Observe a situação de outra perspectiva. Entenda. Busque saber como desenvolver coragem para aceitar desafios sem perder a sua própria essência. E lembre-se, nem toda oportunidade cabe um rei tomá-la. Para um verdadeiro rei, nem toda oportunidade é oportuna. Vou repetir. Para um verdadeiro rei, nem toda oportunidade é oportuna. Mas filosoficamente a raiz do sucesso e da sabedoria. O sim que você tem que dizer para a sua vida, muitas e muitas vezes pode estar envelopado por um não. Olha que louco isso. Por quê? Quando encontramos um propósito, quando focamos no lugar, quando estamos voltados para um processo específico ao qual nós agarramos e sabemos que devemos completar, vão surgir muitas e muitas outras oportunidades que você vai ter que dizer não. Ao dizer não para essas supostas oportunidades que são distrações para te retirar desse desafio que você tem que completar, ao dizer não para essas supostas oportunidades, você está dizendo sim para o sim de Deus na sua vida. Por isso que tem que se ter uma avaliação grande do que está sendo proposto, do que está à sua frente, do que você está vivendo, do que Deus chamou você para viver. E é muito importante você criar um hábito rotineiro, uma rotina de se autoavaliar, de entender se você está indo para o caminho correto, para o lugar certo. Focado sempre no seu propósito, avaliando se você está no modo conforto ou se você está sendo desafiado. Então teste as suas possibilidades. O que poderia acontecer com você se você disser sim? O que poderia ocorrer se você disser não? Esteja no controle da sua vida como um verdadeiro rei, como uma verdadeira rainha. Porque reis e rainhas, eles não vivem presos ao medo ou à hesitação, mas eles sabem que cada sim pode ser a porta para uma nova fase da sua história. Eles sabem que eles, como reis e como rainhas, possuem a caneta com o peso do decreto real a determinar aquilo que eles querem para si mesmos. Dizer sim às oportunidades é confiar no processo, é permitir que o crescimento aconteça. Mas dizer sim às oportunidades travestidas de informação que, na verdade, vão te levar para um lugar distante do seu propósito, é ser inimigo da sua própria alma. Então, esteja aberto sempre ao primeiro passo da sua evolução. E esse primeiro passo está ligado a se conhecer intimamente, a entender o que realmente diz o seu propósito. Lembre-se, o propósito ele sempre vai vir no formato de cruz. Você recebe do alto e espalha na terra. Ele não está ligado com o quanto eu posso ter de matéria.
Ele não está ligado com o quanto eu posso ter de grana. Ele não está ligado com o quanto eu posso conquistar financeiramente. Ele estará sempre ligado ao quanto eu posso fazer bem ao meu próximo, ao quanto eu posso fazer bem àqueles que estão à minha volta. E essas oportunidades, quando elas surgirem no sentido de alavancar o seu propósito, formato de cruz, no formato horizontal, impactar a vida das pessoas, são essas oportunidades que você tem que dizer sim, são essas oportunidades que você tem que abraçar, são essas oportunidades que, por muitas vezes, você vai fazer uma conta básica e você vai falar, eu estou perdendo. Você vai fazer uma conta básica, uma conta de padeiro ali, e você vai falar, pô, isso aqui não vai me trazer tanto lucro como me traria se eu fizesse isso, isso e aquilo. Mas dentro de você vai pulsar uma voz, vai pulsar uma vibração que vai dizer intuitivamente, não instintivamente, vai dizer intuitivamente o caminho que você tem que tomar. E a decisão é puramente, simplesmente sua. Qual foi a última vez que você disse sim para algo que pulsou, que vibrou dentro de você, mas que te levou a um novo patamar? Pensa comigo. Qual foi a última vez que você disse sim para algo que te levou para o outro patamar, mas esse sim foi algo que você sentiu, foi intuitivo? Qual foi? Então faz o seguinte, compartilhe sua experiência aqui com a gente. Conta essa história desse impulso que trouxe uma grande jornada, uma diferença na jornada da sua vida, um impacto na jornada da sua vida. Mas já que é tão importante dizer sim para as oportunidades certas, também é importante dizer não para aquilo que nos desvia do nosso propósito. Então, conta aqui para a gente aquilo que você teve que dizer não porque iria te desviar do seu propósito e que, na verdade, esse não foi um sim para o propósito da sua vida. Conta aqui para a gente, vem compartilhar com a gente. Por quê? Porque quanto mais você compartilha, mais a gente faz essa troca, a gente cria essa intensidade de troca no nosso dia a dia e assim tornamos esse Café com Reis um café maravilhoso. Estamos terminando esse episódio tremendo do Café com Reis sobre o poder energético do sim. Como o sim pode fazer toda a diferença. E se você está comigo aqui até agora, já há 30 minutos praticamente nesse vídeo, isso significa que você está dizendo sim para o seu espírito, que você está dizendo sim para a transformação da sua alma. E eu quero dizer a você que eu também estou dizendo sim. Estou dizendo sim em estar aqui durante todo esse período com você, para levar a você um pouco mais dessa luz que veio para iluminar a sua vida. Não estou aqui com o propósito de enriquecer, porque Deus já me fez rico. Não estou aqui com o propósito de lhe vender algo, absolutamente nada. O Café com Reis é uma das ferramentas de comunicação da comunidade dos reis. Uma comunidade que tem como propósito separar um espaço gratuito para que você seja alimentado com informações, com conteúdos transcendentais, conteúdos gratuitos, conteúdos que vão transformar a sua vida e fazer de você uma pessoa capaz de dizer o sim para cumprir o seu propósito, capaz de dizer não para cumprir o seu propósito. Então, se você está assistindo esse vídeo, o vídeo do Café com Reis pela primeira vez, eu quero te fazer um convite. Acesse os outros episódios, esteja conosco nos outros episódios e você com certeza vai ser marcado para sempre. Eu quero agora lhe convidar para me ajudar com uma coisa. Eu preciso da sua ajuda. Curta, compartilhe esse vídeo com pelo menos mais 5 pessoas,
comente, se inscreva aqui no nosso canal e clique nesse sininho para que todas as vezes, segunda, quarta e sexta, às 7 da manhã, quando sair um episódio novo, para que você seja comunicado, para que você seja notificado. Agora, faremos a nossa oração do dia para que Deus nos abençoe. Vem comigo. Pai, eu te dou graças a Deus porque o Senhor é bom. Nos deu esse espaço para que possamos compreender o quanto é importante dizer sim. O quanto é importante, Pai, dizer sim para aquilo que o Senhor tem para nós e dizer não para aquilo que nos afasta do seu chamado, do seu propósito, das tuas veredas tranquilas que nos levam a rios de paz. Eu te dou graças, ó Deus, pela tua bondade e pela tua misericórdia. E lhe peço que esse seguidor ou essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que ela seja profundamente abençoada desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Gratidão por estar aqui comigo. Até a próxima.